Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petro poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petrobras a R$ 33, daria aproximadamente 30% de dividend yield. E não somente isso, a ação também tem um grande potencial de valorização. O mercado está escondendo um fator inédito sobre Petrobras que poderia fazer a Petro engatar um novo ciclo de crescimento e até multiplicar seu capital em mais de 30 vezes. Se vocês querem saber o que é, fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Apenas aí, carteira deu uma disparada, foi para os R$ 212 mil e a Petro hoje representa 6,9% da carteira total. Perceba que com essa alta generalizada da bolsa, tudo está subindo, até mesmo a Petrobras, subindo aí mais de 6% em comparação com o meu preço médio de compra. A Petrobras, todo mundo fica aí, né, vidrado em falar sobre política, governo de direita e esquerda. De fato, no curto prazo, pessoal, no curtíssimo prazo, o impacto tende a ser interessante, porque as ações vão oscilar dependendo do ruído político. Se vier um presidente aí mais direita, com uma visão de crescimento econômico, propriedade privada e tudo mais, as ações da Petrobras vão acabar se valorizando. E se vier um governo mais esquerdista, populista, as ações da Petrobras vão acabar aí desabando. Então, enquanto um governo de direita faz subir as ações, o outro faz cair. Mas isso aqui, pessoal, é no curtíssimo prazo. O que vai determinar o crescimento da ação no longo prazo são os resultados, fundamentos da empresa. E hoje, por isso, quando você vai olhar, você tem que esquecer política, tá? Você só tem que focar em política se você está investindo para curto prazo. Se você é investidor de longo prazo, você esquece política das suas análises, a não ser se for para se aproveitar para aportes, tá? No caso aqui eu também faço isso com muita frequência. Aqui no Brasil a gente vê que 74% a Petrobras ela está muito posicionada no mercado local e nós observamos, né, que a Petrobras hoje representa aí grande parte de sua receita, o petróleo. Então o petróleo que manda no resultado da empresa. Tem aqui petróleo, diesel e gasolina. Então, se o petróleo desabar, a Petrobras vai ser prejudicada. E se o petróleo subir, a Petrobras vai ser beneficiada. Por isso que eu olho muito num site, pessoal, chamado Trading Economics, tá? Esse site aqui, ele é muito bom, super recomendo para vocês. E aí você vem aqui, ó, e pesquisa o Brent, que é o preço do barril do petróleo. Você vai acompanhar em tempo real a cotação aqui da commodity. E o que acontece com a Petrobras? Hoje, ela está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro que quando o petróleo cai, de fato ela é prejudicada, mas aí é que está o ponto. Hoje o custo médio por extração da Petrobras fica na faixa de $28 o barril, denotando de que para a Petro hoje ter prejuízo, o preço da commodity precisaria aí cair para abaixo de $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É nula, porque isso aqui inviabilizaria a produção global no mundo todo, tá? Então não é nada razoável você pensar de que o preço do barril ficará nesta faixa por muito tempo. Pode acontecer? É claro que pode, mas a questão não é de pode acontecer, é de que por quanto tempo isso ficará acontecendo. Porque se o preço do barril cair para abaixo dos $28, o mercado naturalmente vai injetar liquidez para que os preços voltem a subir, porque isso aqui tende a dar um choque, paralisar a produção no mundo todo. E não somente de Petro, mas várias outras empresas em bloco, como a Chevron, né? Outras empresas que atuam também no setor petrolífero e que inclusive aí internacionalmente são maiores do que a Petrobras. Hoje, eu acredito que a Petro está barata, porque se eu considerar, mesmo com essa desvalorização no preço do barril, a empresa tem gerado muito caixa, tem gerado 250 bi, né, de EBITDA por ano. Qual que é a média de Petro no longo prazo? O EBITDA da empresa, na média, é ser cotado na faixa de 5 a 6 vezes. O setor petrolífero mesmo como um todo é cotado por aproximadamente umas 7 vezes EBITDA. Então, se você colocar aqui 7 vezes e tirar a dívida líquida da Petro, você tem aí
aproximadamente um valor de mercado de 1,4 trilhão, trazendo um potencial de valorização na ação, considerando aí hoje a 440 bilhões, de 223%. Essa alta não foi nada, tá? Eu acho que Petro até os 35 está muito barata, pessoal, muito descontada, com potencial de alta bem expressivo, tá? E para confirmar minha tese, eu ainda vou colocar aqui a fórmula do Graham, que mede aí o preço justo das ações. E funciona muito bem, pessoal, prestem muita atenção, tá? A fórmula do Graham funciona muito bem para empresas do setor cíclico, empresas com demandas aí inconstantes. Já a fórmula do Buffett, de valor intrínseco, funciona para empresas com demandas inelásticas, ou seja, empresas que não sofrem uma volatilidade no lucro em variação de commodities, né, e etc. Pegando aqui, ó, 22,5 vezes um EBITDA por ação na faixa aqui, ó, de 10 a 12 e multiplica pelo um valor patrimonial de R$ 32,80, você tem um preço justo nas ações de R$ 94. Dividido por este preço de mais ou menos aí 33, você tem um potencial de alta de 185% nas ações da Petrobras, que denota que a ação está barata, tá? Principalmente para você que tá olhando aí para esse ganho de capital. E para dividendos também, porque a política mínima dela, caso o preço do barril esteja abaixo de $40, é pagar pelo menos aí, né, 21 bilhões de reais em dividendos. Então, se você multiplica isso aqui por 2 e divide aqui, ó, pelo valor de mercado, você tem um dividendo mínimo na faixa de 9,7%. E qual que seria um retorno embutido no preço da ação? A gente sabe que no longuíssimo prazo, Petrobras gerou aqui, ó, 2.657% de retorno. Pablo, quanto que dá isso de forma composta? Muito simples, a gente vai utilizar a taxa anual composta equivalente, aqui no Excel. 2.057% de retorno numa lupa de 10 anos, isso nos dá aproximadamente, né, se você coloca pela taxa, eu coloquei 2 vezes porcentagem, você tem aqui 39,33% ao ano. Ah, Pablo, mas você não descontou a inflação. Muito simples, tire a inflação. Petro gerou 33% ao ano de retorno. Pessoal, isso aqui é muita coisa, 33% ao ano. Isso aqui deixaria qualquer um milionário. Significa que você com seus 100 mil, se tivesse ali 100 mil em Petro, mais 2.057%, você teve aí 2,6 milhões de resultados com a Petrobras, de crescimento no patrimônio. Está entendendo como a ação está descontada? Imagina agora se esse retorno se perpetua. É garantido? Nada é garantido, porém a gente trabalha com juízo de probabilidade. Vamos utilizar um cálculo bem simples. Ó, vamos calcular aqui. Se ela pagar um dividendo de 9% ao ano e crescer a uma taxa, 1 menos payout, você considera o ROIC. Hoje o ROIC médio da Petro é de 14% ao ano, retorno sobre o capital investido, porque a empresa tem dívida. Então ela pode crescer 9,8% ao ano na média. O que você vai fazer? Soma aqui com um dividendo médio na faixa de 9,5% e você soma com uma taxa de reaplicação mais reprecificação da ação de 3% ao ano no longo prazo. Então você tem aqui, ó, um retorno embutido no preço da ação mais conservador possível de 22,3% ao ano. Já está excelente, pessoal. 22% ao ano já bate a renda fixa, supera aí, em muitas vezes, no longo prazo, qualquer tipo de taxa, tá? Detalhe que gerou mais do que isso. Então você vê aí o potencial que a Petrobras tem. E olhando para dividendos, então, vixe, nem se fala. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo que você tá falando aí, acima de R$10 por ação? Será que você tá viajando na maionese? É claro que não, pessoal. É claro que não. Se você pegar aqui, ó, 200 bi e colocar 45% de payout, que seria a geração de caixa da Petro, dividir pela base acionária, Pablo, qual que é a base acionária hoje da Petro? Está de 12,89 bilhões de reais. Então você tem aí um dividendo por ação de 6,98. Num topo de ciclo, ela pode pagar isso. Se você perpetuar isso aí por 2 anos, você já superou R$10 por ação. Nos preços atuais, você poderia estar recebendo um yield on cost lá no futuro de 42%. Então, pessoal, o bom de empresa cíclica é isso, tá? Se você comprar na baixa, compra nos momentos de dificuldade, você tem sim uma expectativa de ganho muito acima da média. Principalmente com Petrobras, tá? Que acaba sendo com uma precificada de um jeito bem ruim, porque é uma empresa do setor ali de petróleo, estatal, o mercado acaba pagando múltiplos mais baixos. Então, se ela apenas tiver esse re-rating, esse recrescimento no preço da ação, você já consegue ter aí um retorno bem interessante, tá? Tanto via valorização, como também bons dividendos. E a grande cereja do bolo na Petrobras, que para você que ficou comigo até o final do vídeo, já vai aí a grande cereja do bolo, é o que a gente chama de margem equatorial. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, porque hoje o pré-sal, que foi um grande crescimento da Petro do ano de 2016 lá para 2021, a empresa dobrou de tamanho, gerou muito retorno para o acionista. Basicamente a margem equatorial, ela trabalha na mesma premissa, ela pode aí dobrar a capacidade de produção por barril via explorações aí no mar, Foz do Amazonas, como vocês acompanham na internet, né? Então pense da seguinte forma, 250 bilhões de EBITDA, se lá no futuro ela dobrar esse EBITDA por 2, você tá falando aí
de uma Petro tendo um EBITDA de 500 bilhões. Olha como a ação poderia estar barata. E aí você não acha que a ação se valorizaria? O mercado pagaria pelo menos o triplo do que está sendo cotada hoje. Fora que sim, dividendos, né? Ela acabar distribuindo aí num cenário de alta uns 15 a 20% ao ano, vixe, nem se fala. A Petro poderia trazer aí um potencial de retorno bem interessante. E na minha opinião, não estou sendo otimista, apenas trabalhando com realidade, eu acho que ela tem total condições de replicar esse retorno de 2.600% nesses últimos 10 anos, tá? Tem garantia? Não, não tem, mas pelo menos você ter uma boa rentabilidade você vai ter, porque aparentemente hoje a ação já está muito barata. E quer ver se ela ficasse de graça se ela voltasse para baixo do valor patrimonial. Aí, de fato, tá? Valeria muito a pena que eu ficar de olho em ações da Petrobras. Já tenho na carteira do canal, porém eu pretendo voltar a aportar quando eu atingir a minha meta no Itaú, tá? O Itaú eu tô colocando aqui como também principal posição da carteira. Então, quando eu atingir minha meta, eu posso voltar a comprar Petrobras, posso voltar a comprar BB Seguridade. E aí você vai montando as posições aos poucos, pessoal. Tudo é aos poucos, tá? Sem pressa, porque a pressa acaba sendo inimiga da perfeição. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão, tá? Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, não tenho tempo de ficar acompanhando todos os dias. Será que você tem algo aí? Bom, pessoal, é por isso que pra você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga aí no mês. Essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento. E terceiro e último ponto, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que tá aí o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem voltado com todo vapor, tem o meu curso disponível Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$19,99 por mês e ainda conta com aulas aqui disponíveis para vocês, tá? Sobre Small e Micro Caps. Então assim, pessoal, só coisa de qualidade aqui no canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem ações da empresa e acho sim que será uma empresa muito vencedora, tá? Para quem, mais uma vez lembrando, para quem está olhando para médio e longo prazo, nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!